Olá, meus queridos numismatas e colecionadores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a moeda de 10 cruzeiros de 1985, essa moeda que está aqui na tela aí para vocês poderem ver, né? É uma moeda rara ou é uma moeda comum? Então vamos falar um pouquinho sobre ela, trazer alguns contextos em que essa moeda ela se insere. Então nesse vídeo nós vamos conhecer a história dessa moeda, de 10 cruzeiros de 1985, entender os seus desenhos, suas especificações, a sua tiragem e também, gente, principalmente descobrir o que realmente pode fazer um exemplar como este valer mais no mercado numismático, tá? Então, fique com a gente que nós vamos conversar agora sobre essa moeda de 10 cruzeiros aí de 1985. Essa moeda muito bonita, né, que traz num dos seus lados aí o mapa do Brasil, e a gente vai conversar sobre isso também, tá? Trazendo aí qual é a simbologia que essa moeda traz, tá bom? E como eu sempre faço, gente, aqui no canal, eu faço um contexto histórico em que a moeda se insere, tá? A moeda é tratada numa visão numismática, ela é um documento histórico, um documento que traz impresso a política da época, a nossa economia, o contexto internacional. Então a gente pode conversar através da moeda, trazendo o que ela traz de impresso enquanto história, né? Então as moedas, elas são esses documentos, né, que servem para marcar o que nós passamos enquanto nação também. Então o contexto político dessa moeda, gente, ela foi produzida em um momento de transição, né, entre o regime militar e a redemocratização do país. Tá? O ano de 1985 então marcou aí o início da chamada Nova República, né, em que o Tancredo Neves, né, foi eleito ali naquele momento a presidente do Brasil. Tá? Então, sendo eleito, ele tomaria posse, mas não chegou a tomar posse porque ele foi acometido por uma doença, né, e chegou a falecer. Então, quem tomou posse ali no momento foi o José Sarney, que se tornou então presidente da República ali em 1985. Então ele assumiu a presidência e aí a gente entra numa fase nova da política do Brasil, né, que é a Nova República. Nós vivíamos também num contexto econômico, tá, que era desfavorável, porque o Brasil enfrentava uma inflação também muito elevada naquele momento, uma crescente perda também do poder de compra da moeda, né? Então a gente resgatando aí alguns documentos, a gente pode perceber que a própria legislação de 1984, um ano antes, né, já demonstrava a erosão das menores unidades monetárias, tá, do sistema daquele momento. Então a gente tem aqui a Lei 7.214, de 15 de agosto de 1984, que extinguiu oficialmente a fração do cruzeiro denominada centavo. Então a desvalorização da moeda era tão grande que o centavo não valia mais nada, então foi extinto, tá, a denominação centavo, tá, daquele momento econômico e histórico que o país passava em relação à economia. Tá? E aí o contexto internacional não era diferente, porque a economia brasileira estava inserida também nesse cenário internacional, que era marcado pelas dificuldades financeiras, né, principalmente dos países latino-americanos, como o Brasil também fazia parte. Então a crise da dívida externa pressionava as economias da região, aumentava também os custos financeiros e limitava aí o crescimento do país. Então nós vivíamos num ambiente de grande instabilidade econômica naquele momento, incertezas no cenário mundial, e ao longo das décadas de 1980 aí, nós vivemos isso no Brasil. Então esse é o contexto histórico, tá, em que essa moeda se insere ali na década de 1980. Bom, e o lançamento da moeda, gente? A moeda de 10 cruzeiros de 1985, ela pertence então ao padrão monetário cruzeiro, tá? Utilizado no Brasil da década de 70 até a década de 80, tá? Então ela traz aí o desenho do mapa na moeda, que vai estar associado ao tema da integração rodoviária nacional, né? E esse tema remete a um programa chamado Programa de Integração Nacional, que tinha como objetivo promover o desenvolvimento e a integração também de regiões do país por meio de infraestrutura e de transportes, tá? Então a gente vivia ali, antes mesmo da redemocratização, né, um período, tá, do regime militar, tá, onde se trabalhou bastante a questão da estrutura do Brasil. E em relação
a essa questão da integração, tá? Quem já passou pelos bancos escolares já ouviu muito dos professores de história, né, falando do integrar para não entregar, né? Então aqui a gente pode verificar que a moeda ela reflete, tá, nesse sentido, esse momento histórico também que o Brasil se mostrava aí, né, preocupado com a integração, né, do Brasil, do território nacional como um todo. Tá? Então nós vivíamos dentro desse contexto. Quando essa moeda ela é lançada, ela vai justamente refletir, né, esse contexto aí histórico, né, que vem cunhado aí em um dos lados da moeda. Bom, gente, e o reverso da moeda, tá? Nós temos então o valor facial, tá? Que é o 10, né, de 10 cruzeiros, a inscrição cruzeiros aí logo abaixo, e nós temos esses dois símbolos, que é o símbolo do Banco Central, tá? Que nós temos aqui, o símbolo do Banco Central, e esse zimbo, que é uma concha, né? Que a gente sabe que o zimbo, ele era essa concha, né, no Brasil colônia, né, ele era utilizado como moeda de troca. Tá? E aqui vem a data 1985. Tá? E o destaque aqui no fundo também, com essas linhas onduladas, tá? Até mesmo para dar mais realce, digamos assim, ao valor facial da moeda. Então, esse é o lado do reverso da moeda e a configuração que ele traz. E a importância disso é para que tanto colecionadores como nós na numismática também, a gente possa identificar a moeda, né, de acordo com as características que ela tem no momento da cunhagem, né, que ela foi produzida. O anverso da moeda, nós temos então o dístico Brasil, né, que é o nome do país emissor, né, tá aqui em cima, o mapa do Brasil, que representa o território aí nacional, e as linhas de integração rodoviária, né? A gente já falou, simboliza as principais conexões rodoviárias que integram aí as regiões do Brasil. Então isso está presente aqui nessa moeda e traz esse significado histórico. A escolha desse desenho não é casual. Então a ideia de integração territorial fazia já parte de projetos de infraestrutura, de ocupação também econômica do território brasileiro, especialmente durante o período do regime militar, como eu falei aí anteriormente, tá? Então, esse anverso da moeda celebra essa união territorial, tá? do território brasileiro, e a importância das estradas como instrumentos de desenvolvimento e de integração nacional. Bom, as especificações técnicas também, que não é menos importante na numismática e no colecionismo. Então, essa moeda traz essas características aqui, né? O ano de 1985, o valor facial 10 cruzeiros, o padrão monetário é o padrão cruzeiro, né? O material que ela é produzido é em aço inoxidável, tem um diâmetro de 26 milímetros, um peso de 4,78 gramas, uma espessura de 1,60 milímetros, um bordo que ela traz, que é o bordo liso, um eixo reverso moeda, tá? A casa da moeda é a casa cunhadora dessa moeda. O artista, o desenhista foi o Valdomiro Puntar e o gravador Benedito de Araújo Ribeiro. Tá? Então essas informações nós pegamos no catálogo Bentes, que é um catálogo de referências sobre numismática, sobre colecionismo de moedas, e lá a gente pegou essas referências aí das características dessa moeda. Tá? Então nós temos o reverso, como eu falei, com os valores ali, facial, as inscrições, tá? E é uma moeda que a gente vê uma beleza, né, na forma que ela foi produzida, tá? Ela tem uma simplicidade, mas ao mesmo tempo traz todo um contexto histórico-cultural, né, nas representações que ela tem. Em relação à tiragem da moeda, a gente teve aí uma produção de 201 milhões de exemplares produzidos. A produção de 1985 foi muito superior à de 1986, tá? Se a gente for comparar aqui os dados, como eu coloquei aqui no slide, tá? Nós tivemos 39 milhões e 109 mil exemplares em 1986 e 201 milhões produzidos no ano anterior, né, que foi em 1985. Tá? Então, dentro desse conjunto de emissões, né, de 1986, nós podemos considerar a tiragem de 10 cruzeiro alta, tá? Porque 201 milhões, tá, são bastante moedas, né, que foram produzidas naquele momento. Então, não é uma moeda considerada rara. É uma moeda que você pode encontrar ela fácil,
né, nas casas de numismáticas, de colecionismo, né, em sites você vai encontrar. É uma moeda ainda encontrável. Agora, claro, uma moeda num estado de conservação, flor de cunho, intacta, aí talvez seja muito mais difícil, né, a gente encontrar uma moeda nessa estrutura, né, uma moeda que não foi ali tão usada no dia a dia. Tá? Então aí fica muito mais difícil nesse estado de conservação. Tá? E a gente pegou essas informações aqui, né, do catálogo Bentes, né, essas informações de produção da tiragem de moeda, tá? Que é um catálogo também que é referência, né, no mercado numismático. Em relação à precificação, gente, eu coloquei aqui 3 catálogos, como eu sempre faço, que eu utilizo o catálogo Numis Digital, o catálogo Amigo e o catálogo Bentes, né, para verificar a precificação dessa moeda. Então, quanto é que vale essa moeda de 10 cruzeiros de 1985? Tá? Então, nós usamos como referência, como eu falei, esses 3 catálogos aí. E o catálogo Numis Digital apresenta, nós pegamos ali uma moeda muito bem conservada, uma moeda soberba e uma moeda flor de cunho, tá? Que o catálogo apresenta o Numis Digital. Então ela está custando ali de R$1 até R$7, ou seja, uma moeda muito bem conservada, esse que é um estado de conservação, ela pode custar R$1. Uma moeda soberba, tá? R$3. A moeda soberba é uma moeda que já tem pouco uso, digamos que poucas marcas digitais, né? Não tem tanto arranhões, ela não é uma flor de cunho, né? Digamos que uma moeda flor de cunho é uma moeda que ela foi acondicionada, guardada de uma forma a não deixar que houvesse desgastes durante o tempo, tá? Então foi pouco manuseada e aí ela tem um valor maior. Mas ela chega a valer aí, de acordo com o catálogo Numis Digital, R$7, tá? O catálogo Amigo apresenta esse valor para uma moeda muito bem conservada de R$1,60, para uma moeda soberba R$3,25 e para uma moeda flor de cunho R$11. O catálogo Bentes não apresenta uma precificação para uma moeda muito bem conservada, mas apresenta uma precificação para a moeda soberba de R$3, uma moeda flor de cunho de R$15 e uma moeda flor de cunho especial ou excepcional, né, de R$100. Tá? Então a gente imagina aqui que uma moeda flor de cunho excepcional é uma moeda que nunca foi utilizada, manuseada, está ali guardada, está com todo o brilho de como ela foi produzida. Então é muito mais difícil você encontrar uma moeda como essa, tá? Então essa classificação de flor de cunho especial, ela é trabalhada no catálogo Bentes. É um catálogo bem completo. E eu observo sempre que no catálogo Bentes eles dão muito mais vazão para precificação, né, para moedas flor de cunho do que para moedas, por exemplo, muito bem conservadas, né, igual aos outros catálogos fazem. Então a gente tem assim uma pequena diferença de como é que esses catálogos eles apresentam uma precificação. Agora a gente tem que deixar aqui claro também, tá, pessoal, que essa precificação nos catálogos que a gente apresenta não significa que é o preço que vai ser efetivamente negociado. Tá? Então, isso depende de vários fatores, além do estado de conservação, depende do preço de mercado, se a pessoa quer comprar naquele momento por aquele determinado valor, e existem, né, parâmetros diversos para negociação de moedas. Tá? Então, aqui a gente tem apenas um parâmetro a partir do estado de conservação que esses catálogos eles acabam apresentando, né, uma precificação. E aí a gente conclui então que essa moeda de 10 cruzeiros de 1985 talvez não seja, né, uma fortuna, né, escondida no fundo de uma gaveta como a gente viu aqui. Tá? Ela não tem um valor exorbitante, né? Porém, essa pequena peça numismática aqui, ela registra sim um momento extraordinário da história brasileira, o final do regime militar e o início aí da nova república. Tá? Então, essa história talvez seja o maior valor do ponto de vista numismático que ela traz. Tá? Para quem tem coleção de moedas, para quem coleciona, tá, gente, existe um valor que vai além do valor facial ou monetário ou de precificação que a moeda tenha no mercado, né, do colecionismo. Existe um valor ali em relação à história que ela carrega,
a cultura que ela apresenta, a forma que os desenhos nos informam, né, sobre questões políticas, questões econômicas. Então, tudo isso é que faz a moeda ter uma valorização muito maior do que a gente pode pensar, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho, tá? Para não perder os próximos vídeos aí sobre moedas brasileiras, história econômica e numismática. Gente, então, um grande abraço e aí até o próximo vídeo.